Fala, construtor! Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui mais um episódio do ObraCast, né? Queremos ser o maior podcast da construção civil. E hoje eu estou recebendo aqui o pessoal da Vonitri, o Carlos e o Diego, especialistas em churrasqueiras e toda a área gourmet, vamos chamar assim, já ele explica melhor. E o Eduardo, meu grande amigo, grande fornecedor de lajes aí há muito tempo da Lajes Cobre. Eduardo, bom dia. Bom dia. Tudo prazer bem? Estar aqui, obrigado pelo convite. Valeu. Carlos. Bom dia, é um prazer estar aqui também. E aí? Bom dia, muito obrigado mesmo pelo convite. É bem bacana estar aqui batendo um papo com vocês. Mais legal. Vamos lá. Edu, conta pra mim aí, conta pra gente aí um pouquinho aí o começo, pra gente começar o podcast, a história, a jornada da empresa, né? Como é que você se inseriu no mercado? Conta aí, eu já trabalho com você há muito tempo, mas o começo mesmo eu não sei. Me conta aí. Então, eu tô à frente da Lajes Cobre desde de 1998, já fazem praticamente 26 anos, né? É uma empresa que já existia e eu tinha lá meus 21 para 22 anos. Eu acabei comprando ela, era uma empresa pequena, né? Um cara, ele não estava indo muito bem, e a gente acabou negociando e eu comprei essa empresa dele e comecei ali, bem novo, né? E você já vinha no mercado, não? Foi 20 e poucos anos, estava começando mesmo. Você também estava começando, né? Eu estava começando, mas o meu pai já era do ramo, ele tinha madeireira. Tá. E eu cresci dentro de madeireira, né? Adolescente, moleque, então já vinha dentro do ramo da construção. E a parte da laje foi uma coincidência mesmo, acabou aparecendo essa oportunidade, né? Eu trabalhava meu pai fechou a madeireira e eu comecei a trabalhar como representante comercial de tijolo, telha, né? Nessa área. E aí eu comecei a vender material, que era a lajota cerâmica para fazer laje, que lá atrás usava muito, né? E eu comecei a vender para o dono dessa empresa. E aí a gente foi estreitando relação ali, ele queria vender a empresa e eu acabei adquirindo a empresa. E você pegou uma evolução, né? Uma transição muito grande, né? Acho que tem uma geração que nem sabe o que é tavela, né? Nem sabe o que é lajota, né? Mas assim, na verdade, as lajes antes eram muito mais simples, né? Com um uso muito mais restrito, né? Hoje já é um negócio que abrange outras frentes, né? Sim. Na época que eu peguei a empresa, ela até fabricava mais aquela laje volterrana, né? Aquela vigotinha maciça, que era um formato de T. Sim. E ela fabricava mais isso e muito pouco a treliça. Entendi. E aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a estudar a treliça, aprender e fui migrando e comecei a especializar em laje treliçada. Entendi. Legal. E você, Carlos, não é de São José dos Campos, mas está aqui há pouco tempo. Conta um pouquinho pra gente aí da... Na verdade, eu sou mineiro, né? Morava em São Paulo há 5 anos e estava à procura de outro negócio também com a minha esposa. Então, a gente veio até São José dos Campos procurar mesmo um imóvel para começar a nossa loja de coifas, churrasqueira, tudo. E fiquei sabendo da Casa e Lazer, que o proprietário, o pessoal conhece muito, né, que é o Vanderlei, no segmento, tinha falecido e a esposa queria vender. Então, a gente foi atrás dela realmente e acabou fazendo negócio. Então, agora, a Casa e Lazer, né, Urbanova, é Vonitri. Então, fez um mês que a gente assumiu a loja e tudo. E temos aí com nova política de trabalho, tudo. E então você já buscava alguma coisa nessa área? Você já tem experiência? Você já tinha montado um plano de negócio? Sua ideia já era atuar nesse segmento? Isso, a ideia já era atuar. A gente foi até mesmo, eu e minha esposa, no Urbanova mesmo. A gente queria, na região ali, procurar mesmo um imóvel. Então, a gente até olhou, os imóveis. E fui fazer contato com a Dona Maria, que era a antiga dona da Casa e Lazer. Aí ela me apresentou, queria vender tudo, e a gente acabou fazendo os negócios aí. Eu já era do segmento e ainda peguei experiência aí também dos funcionários, né? Que é quase 20 anos de mercado também. Entendi. O Diego também estava lá, com o pessoal há quase 10 anos já. Então, agregou mais ainda a experiência que a gente já tinha. Aí você comprou o estoque e veio o Diego. Veio o brinde. O que tem no estoque aí? Tem tantas coisas, tantas churrasqueiras. Eu posso escolher alguma coisa? Tem o Diego aí para ajudar. Mas é isso aí. Diego, a gente já se conhece, aí já fez
alguns trabalhos, né? Uma série de obras juntos, né? Mas a gente nunca conversou disso. Você tá no segmento há... Então, eu entrei no segmento de coifas e churrasqueiras no ano de 2009. Eu sou um cara novo, mas desde 2009 eu comecei nesse segmento. E é uma coisa que meio que a gente se apaixona, né? Porque eu acredito muito que a área gourmet, né, ela evoluiu muito. Que antigamente era muita churrasqueira, né? Muita alvenaria, né? Que trabalhava. E hoje com as coifas, assim, né? A gente está trabalhando bastante também com coifa de embutir. Então ele muda um pouco esse conceito da área gourmet, né? Com os projetos aí dos arquitetos. Então é uma coisa que eu me apaixonei mesmo, desde sempre, né? Assim, gosto muito da área, até então tô nela até hoje, né? Vim de brinde, mas eu quis também estar lá também, né? Então isso também vale a pena, né? Acho que... E eu gosto mesmo de verdade da área de coifas aí e churrasqueiras. Então, o que eu percebo é que nem você falou, né? A área gourmet é onde o pessoal investe, né? Vamos dizer assim, teve um período, né, que todo mundo gastava todo o dinheiro do mundo no lavabo, né? Punha papel de parede, punha torneira de 5 mil reais, punha vaso colorido, uma série de coisas, né? Hoje eu vejo que onde o pessoal investe mesmo é na área gourmet. É o primeiro lugar que o cara faz o retrofit, né? O cara fala assim, putz, eu vou reformar o meu lugar para receber os amigos, tal. E a área gourmet hoje, como você sempre fala, o brasileiro faz a casa pensando no valor de revenda. Então, a área gourmet é muito impactante no valor de revenda da casa, né? Ter uma churrasqueira, ter uma coisa ali realmente bem feita, uma coifa, tudo inox, é bem bacana. Eu mesmo, quando vim para São José, foi tudo muito rápido. Eu vim em São José dia 25, no dia 28 eu já comprei a loja, no dia 1º eu já assumi a loja. Então eu falei, o jeito é alugar um apartamento, não tem o que fazer. Quando eu fui alugar o apartamento, até comentei com o Diego. Falei, olha, Diego, vou alugar o apartamento. Ele, nossa, lá tem churrasqueira. Eu falei, nossa, que beleza. Aí eu fui no apartamento, não tinha churrasqueira. Falei, nossa, aí a dona do imóvel tinha tirado a churrasqueira. E isso, assim, eu até aluguei, mas impactou muito. Quase que eu não aluguei esse apartamento, tá atrás de um outro que também tinha churrasqueira. E vocês criaram um ecossistema ali em torno da área gourmet, né? Vamos chamar assim. Hoje vocês, não sei como é que foi a história, mas acho que começaram com churrasqueira propriamente dita, né? Mas hoje tem de tudo lá, né? Voltando um pouco lá atrás, contando até um pouco, compartilhando um pouco da história do Vanderlei, que para mim, pessoalmente falando, foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim. Ele começou uns 30 anos atrás, fazendo uma churrasqueira de tijolinho, que naquela época era, né... Era tudo que o pessoal queria, era churrasqueira de tijolinho. E veio crescendo com o tempo, né? As ideias também dos arquitetos também foi mudando também, inovando, né? E aí entrou as coifas, que eu acho que elas fazem muita diferença, porque tanto questão de limpeza, quanto questão de ambiente mesmo, o ambiente fica mais claro, né? Às vezes quando você tem uma coifa, né? Tem também as coifas, como você mesmo tem na sua casa lá, que são as coifas que é para churrasqueira e para o fogão do lado. Então, acaba economizando também um espaço também dentro ali da sua própria área gourmet, né? Então, isso vem inovando bastante, assim. Eu acho que eu fico muito contente de fazer parte também desse processo, né? A gente sempre fala, eu sempre falei, na verdade, que, assim, a área gourmet, para muitos clientes, é um espaço muito de sonho, né? A casa toda, né? É um sonho para o cliente, né? Então, a gente quer fazer parte ali do sonho do cliente, né? Entregando um bom produto, né? Tentando fazer, né, tudo que a gente pode ali para atender ele muito bem. Acho que isso é muito importante. Não, tá certo. Bom, acabamos me esquecendo. Você não pega uma água lá pra gente, lá, por favor? Bom, na verdade, né, o que a gente faz um intervalinho aqui, a gente, que nem eu falei, né? A gente vai fazer a introdução e já começa a bater papo, tal, mas... Nesse intervalo, o que a gente faz? A gente traz um... Deixa eu pegar água ali. E o pessoal deu uma enrolada. Não, normal. Faz parte, né? Não, mas super tranquilo, pô. Super tranquilo. Ninguém tá com pressa. Acho que não é? Tá certo. Não, aberto, né? E vocês são sócios? Não, ele é. Ela é minha esposa. Dele. Eu sou o gerente da loja. Legal. Mas na verdade, hoje... ele pegou. Bom, na verdade, Diego, eu não tinha entendido que você vinha. Eu vou ficar te devendo uma.
Mas... fala sério. Né, então, esse aí traz um copo pra gente também, por favor. Bom, na verdade, isso é um brinde aí, né, do nosso Constru Clube lá, que é quem patrocina o podcast. Né, vamos dizer, vocês dois fazem parte, as duas empresas fazem parte. Obrigado aí pelo apoio. A ideia do Constru Clube é realmente que a gente percebeu que o que acontece. O que eu mais recebia na internet mas com quem que você compra laje? Quem fez essa churrasqueira? Né? Então, assim, e eu percebi que é uma dor de quem está construindo sozinho, ou quem está construindo sem construtor, que no final do dia, infelizmente, ainda é a grande maioria, mas ele precisa de uma validação dos fornecedores. Ele não quer só saber quem faz, ele quer saber se o fornecedor é confiável, né? Então, por isso que a gente coloca no Constru Clube só realmente as empresas que trabalham com a gente, ou tem algumas empresas que não são serviços que a gente contrata normalmente. Então, aí a gente foi buscar informação, reputação, esse tipo de coisa, mas 99%. E lá a gente tem... Existem alguns outros lugares que você encontra coisas de decoração, algumas plataformas e tal. Mas o nosso, a gente tem desde o cara que perfura a estaca, quem fornece laje, a parte bruta, né? Desde a parte bruta até o acabamento, né? Então essa é a grande vantagem. Ninguém quer ter dor de cabeça, né? E assim, essa... Realmente... Você ter chama prova social, né? Vamos dizer assim, você ter uma pessoa que realmente já trabalhou com ela te falando como é que foi, né? Isso é diferente, né? Tá bom? Puxa água pra gente aí, Carlos, por favor. Obrigado pelo presente aí, bacana. Imagina. Pera aí, tem gente, eu vou ter que trocar o presente, porque já vocês começam a vir 2, 3 vezes. Aí esse não vale mais. Já 4, 3 canecos. Aí faz um conjunto lá de canecas. Mas é isso aí. Mas, Edu, a gente o nosso perfil é voltado para... A gente fala mais com o construtor, né? E assim, tem muita gente que está começando na área, tem muita gente que está começando na área, tem muita gente que acha que, por exemplo, que contratar uma empresa de laje é que nem comprar areia brita, né? Vamos dizer assim, você vai lá, tanto faz o fornecedor, desde que você cheque o que você está recebendo, né? E, na verdade, o que a gente entende, a gente sabe, a gente já faz isso faz muito tempo, o grande segredo da laje é você ter um fornecedor que você discuta com ele a melhor solução, né? Vamos dizer assim, né? A solução de vão, a solução de produto adequado, de tipo de laje, esse tipo de coisa. Como é que você, quando chega um cliente lá, como é que você leva essa toada, assim? Como é que funciona, se existe uma solução alternativa? Como é que você toca isso com o cliente? Geralmente, a gente sempre vai trabalhar em cima de um projeto estrutural, né? Então, você já tem uma linha ali de cálculo, de especificação que o engenheiro dá. Mas a grande maioria dos engenheiros, eles só não colocam laje. Muitas vezes ele só especifica o que precisa e quem dimensiona é a gente, né? Você, é a fábrica. Tá, entendi. E o que pega muito assim, quando a gente está trabalhando com vocês, por exemplo, ou quem é da área, quem é engenheiro, ele tem mais a noção da importância da laje. Porque a laje é a estrutura, né? Mas quem não é do ramo, muitas vezes não tem essa percepção. E é o que você falou. Tô comprando um caminhão de areia, tudo igual. E não é. A laje, ela tem uma especificação técnica, né? É um elemento estrutural importante. Sim. Então, a gente precisa dimensionar, precisa ver as características da obra, se você vai ter muita carga em cima ou não, paredes, né? Hoje é muito comum se trabalhar com vãos livres muito grandes, que o pessoal não quer pilar no meio, quer trabalhar com ambientes bem grandes, né? Jura? Quer fazer laje flutuando, né? Hoje beirais muito grandes, então E a laje treliçada, ela oferece essa facilidade, essa possibilidade da gente trabalhar com cálculo ali, né? Na estrutura. Então, quem chegar lá e precisar otimizar, fazer, você consegue... Consegue buscar isso. A gente consegue, às vezes, busca outras alternativas que não estavam previstas ali no projeto, né? Que atendem melhor a necessidade do cliente. Entendi. A gente consegue. Entendi.
Porque, assim, na verdade, o que eu percebo, né? Existem muitos projetos que vêm lá, laje maciça de 12 centímetros, por exemplo. Só que a grande maioria das obras de casa não trabalha com laje maciça, trabalha com laje pré-moldada. Exato. E aí você faz essa conversão, então. Legal. Quando tem a laje maciça, a gente consegue fazer a conversão. Entendi. Ou utiliza o painel treliçado, que é uma laje também que a gente consegue, vamos dizer, copiar uma laje maciça fazendo o painel, né? Então, simplifica a execução, porque você não tem que fazer forma, madeirite, você gasta muito mais escoramento, né? Quando você vai fazer laje maciça. Entendi. E em obra residencial, acaba custando bem mais caro, né? A maciça. A maciça. Sim. E aí o painel treliçado substitui. Substitui. Tá, legal. E a questão de... Como é que eu vou te explicar? A questão de propor essas alternativas, né? Eu encontrei sua sócia num evento lá da construção a seco. Vocês estão buscando novas tecnologias? Você acha que a laje também vai passar por adequações, por novas tecnologias? Ou você acha que laje, como é estrutural, como ela vai continuar sempre da forma que está sendo feito hoje? Eu acho que a laje, né, como você falou, é uma parte estrutural e ela tem uma evolução um pouco mais lenta, né? Não se consegue mudar radicalmente o produto. Mas eu acho que o sentido do sistema construtivo que pode mudar, né? E muitos deles, esses mais modernos, muitas vezes não tem a laje. Sim. Utilizando concreto, estrutura, né? Sim. Vamos dizer, chama de laje seca e tal, né? Mas o mercado, ele ainda tem a gente chama do toque-toque, né? Ele ainda não encara bem aquela questão do barulho que as outras alternativas trazem, Exatamente. né? Ou seja, ele quer realmente o conforto que a laje traz, né? Além da sensação de parecer que não é tão seguro, né? Muitas vezes a laje balança, parece que você está pisando uma madeira, né? Sim. Então é mais, acho que mais cultural, né? É cultural. A estrutura de concreto, ela traz uma sensação de segurança, né? De solidez na obra, né? Então, um pouquinho antes da gente conversar aqui, a gente estava falando da questão do prédio, né? Que a gente está fazendo a gestão da obra. Legal. E você falou que você fornece laje pré-moldada para prédio, mas como é que é a logística, o transporte, esse tipo de coisa? Então, existe hoje que a gente já pode chamar de uma modernização da laje treliçada, que é uma forma metálica, né? Que é uma forma steel mold, que é o nome dela. Ela forma a base da vigota treliçada, mas ela não vai concreto. Porque a laje treliçada padrão, você tem aquela base, aquela sapata de concreto embaixo. E essa forma substitui e a treliça encaixa nela. E aí você monta ela na obra dessa forma, e lá na obra, quando você concreta a laje, que o concreto entra dentro dessa forma e faz a função da base, da sapata de concreto. Entendi. E aí esse tipo de laje se adapta muito bem para obras verticais, porque ela é muito leve. E para você ter ideia, uma pessoa consegue carregar 5 vigotas em cada mão sozinho, porque é muito leve. E ela se adapta muito porque você consegue transportar para cima, né? Com guinchinho, você sobe tudo. Mas essa parte de aço, do steel, ela sai depois? Fica, não. Ela fica? Fica lá. Fica lá na obra, você consegue revestir, né? O mesmo processo que você faz para fazer o chapisco numa laje de EPS, você faz nela, na parte metálica, e ela adere do mesmo jeito. Não conhecia não. Poxa, vivendo e aprendendo. Então. E é uma laje, muitas vezes a gente faz lajes também com vão de 13, 12, 14 metros. E é uma laje fácil, porque você trabalha com treliças bem altas, né? Entendi. Vigas de 12 metros, por exemplo, e é muito leve. Entendi. Então no fim, você fornece só o aço, vamos chamar assim. O concreto vai ser o aço, o concreto vai ser colocado depois. Exato. Legal. Nossa, mas é bem diferente mesmo. Então. E a gente trabalha com fazer esse uma produto apresentação também. lá para a gente cotar nas nossas obras. Com certeza. E tem custo adequado, tem custo... É competitivo. Ela custa um pouquinho mais caro por ser metálico, né? Uma chapa galvanizada, né? Tá. Então, assim, ela tem os seus benefícios, né? Que acabam compensando, principalmente numa obra vertical. Tá. Em termos de agilidade, tudo, o produto custa um pouquinho mais caro, mas a conta final você vai economizar. Entendi.
Entendi. Que é o... No prédio é mais fácil fazer esse tipo de conta, né? Porque tem repetição. Tipo... Exatamente. Mas legal. Mas, ô Carlos, e quais são... Vamos lá, me chamou a atenção do que você falou, né? Ontem eu tive num evento dando uma aula que foi até interessante, porque foi uma aula de gestão de obras para não construtores, para não engenheiros, né? Porque realmente tem muita gente na construção civil que não é engenheiro, que não é formado e que viu na construção civil um potencial grande. E por que eu estou falando isso? Porque tem um cara de Santo André que ele ia apresentar nesse MBA lá que eu fui. Ele, ao final do MBA, ele tem que apresentar um projeto, que é bem legal a ideia até, né? Então você chega lá e fala assim, não, eu vou fazer uma casa no condomínio tal, vou gastar tanto na casa. Ele faz como se fosse um TCC lá, um trabalho de conclusão de curso, né? Então, e o que ele falou? Ele falou, não, mas eu vou fazer o meu negócio em São José. Eu falei, é mesmo? E puta, você é de lá? Faz tempo que você tá lá? Ele falou, não tô. Mas eu pesquisei, eu olhei, eu acho que São José é um lugar, para mim, promissor. Ele atua na Grande São Paulo, onde é tudo muito mais caro do que aqui. E você é a mesma coisa. Você não é daqui e pesquisou São José e chegou à conclusão que é aqui que você queria montar seu negócio. Isso, eu já conhecia São José, então já trabalhei aqui também antes, já conhecia, e era realmente apaixonado pela cidade. Então, é uma cidade muito boa para negócio e tudo. E conheci Urbanova também, que eu fiquei apaixonado também ali com Urbanova. Então, desde o início, vamos montar a nossa primeira loja, vamos montar em São José, para a gente ver como tudo. Porque além de São José ser uma cidade boa, a região de São José é muito boa, né? Eu acho que é as cidades que, para o nosso negócio, né? As cidades que conseguiram criar polos de condomínios, realmente facilita muito o nosso trabalho, né? Isso. Vamos dizer assim, eu faço, sei lá, 80% das minhas obras estão no Urbanova, né? Acho que as de vocês também. Agora a gente está com um outro polo grande, que é a região do Floresta, a região, né, do Putim lá, que também vai ter uma concentração bem grande de condomínio. Então fomenta e fica tudo no mesmo lugar, né? O Urbanova, assim, é uma coisa que foi até novidade pra gente, que eu e minha esposa, a gente vem de cidade de interior, cidade pequena, com 30 mil habitantes. Então, assim, todo mundo conhece todo mundo. E Urbanova é praticamente como se fosse uma cidade pequena também. Os condomínios mesmo se comunicam. Até de início está sendo um certo problema para a gente. Porque, como foi adquirida a loja recente, a gente brincou que o Diego veio de brinde, né? E veio alguns problemas também de brinde. Então, a gente assim, não está escondendo que realmente tem problema, está sendo solucionado. Então, tem um mês que... Tem um mês, alguns dias que eu assumi a loja, e tem um mês que a gente se fez, foi uma obra minha. Foi só duas equipes só resolvendo pendências que ficou para trás. Porque o Vanderlei realmente era uma peça-chave na loja. Foi um acidente, foi uma fatalidade. Então veio acumulando muita coisa. A gente está resolvendo. Agora que está conseguindo assim, falar que está pondo o negócio em ordem. Então, pelo Urbanova ser esse ecossistema ali pequeno, né? Os condomínios mesmo, pessoal, gente, a casa de lazer está com problema e tal. Mas isso no futuro, com as políticas que a gente tem de melhoria em obra, tudo, também vai ser bom para a gente. Porque vai ter indicação e tudo. Né? Porque a construção civil, ela é feita... Por exemplo, existem os grupos de condomínio, né? Que, na verdade... Aí a minha esposa vira e fala assim, nossa, mas aquele seu fornecedor lá que forneceu pra gente, estamos falando no grupo. Eu falo, cara, o grande problema da construção civil, um dos problemas da construção civil é o quê? As pessoas não sabem contratar e acham que vão receber o que estava na cabeça delas. Né? Então, assim, o que a gente bate muito lá na parte de gestão, nas aulas, isso, aquilo, é o quê? O primeiro passo é o quê? A comunicação. Você tem que alinhar a expectativa. Tá certo? Beleza. Né? Ou seja, não tem como... Dando um exemplo da laje, certo? Ou seja, existe o tempo de cura da laje. Sim. Certo? Sim. E a laje, ela é feita, na sua grande maioria, para o teu negócio. Né? Vamos dizer assim, customizado sob medida. Então, assim, não adianta. Se você perder o prazo de
de pedir o material, você vai perder o prazo de receber o material. Ou seja, não é a produção só. O cara fala, pô, mas acelera para mim. Cara, não tem. É tempo de cura do concreto. Ou seja, não tem como acelerar, né? Então, assim... E acontece isso, viu? Às vezes chega o pessoal, perde o time... Que é laje para o dia seguinte, não tem como. Não tem como. Não tem milagre. Ah, mas você não tem? Não tenho, né? Não tem. E assim, essa questão do alinhar expectativa é um negócio que a gente tem falado muito na empresa, ou seja, vamos comunicar, entendeu? Ah, o pós-obra. Cara, o lugar que a gente mais recebe indicação são pessoas que tiveram algum questionamento, alguma coisa no pós-obra, a gente foi ágil, foi lá e resolveu. Entendeu? Por quê? Porque assim, a gente, é o que você falou, a construção civil traz problema, o que você não pode é fugir do problema. Você tem que ir lá, encarar e resolver. Entendeu? E assim vai. Né? E assim, e o que eu percebo, né? A sua área é uma área de embelezamento, né? Uma área, né? É uma área... E assim, a gente lida, igual a gente estava conversando antes, é um sonho do cliente realizar a casa dele, né? Então e a maioria, eu mesmo, quando eu for fazer minha casa, meu maior sonho é ter churrasqueira, e acredito que de vários clientes, porque o brasileiro ele é apaixonado por churrasco. Então a gente está lidando com o sonho dele ter a casa própria ainda do churrasco. Então realmente assim, já é uma carga bem pesada. O nível de exigência ali na churrasqueira é grande, porque o cara vai usar, né? Um ambiente que fica todo mundo ali. Que vai receber os amigos, entendeu? Tipo assim, às vezes tem coisa que... Bom, eu falo que eu não trago pauta, mas eu tinha uma pergunta que eu trouxe para vocês, que é o seguinte: carvão, gás ou elétrica? O que a turma, o que você mais acredita, o que a turma mais gosta? Eu sei que quem defende é o cliente que imprime, né? Mas vamos dizer assim, mas qual que é a sua percepção disso? Tá mudando o hábito, não tá? Para gás ou para elétrica? O que você acredita? Então, eu particularmente, os clientes, assim, vai depender mesmo do que o cliente pode fazer na obra dele. Elétrica, a maioria das vezes, é onde não dá para fazer exaustão de fumaça. Que aí a gente já consegue ter uma churrasqueira elétrica sem fumaça. Tá. Porque o carvão ele ainda tem o nicho dele de mercado. Isso aí não tem como falar, não, o carvão vai acabar. Tem o problema, suja, às vezes mais a área de lazer, mas ele dá o gosto ali na carne diferenciada, é um churrasco original, vamos falar assim. E ele vira a experiência, né? Pô, ele você vai fazendo, né? Ah, mas eu faço em 10 minutos. Pô, mas eu não quero fazer a carne em 10 minutos, eu quero fazer aos poucos, eu quero ter o... E a churrasqueira a gás, é o que você falou, aí é praticidade. Porque o carvão, você tem que pôr o carvão, esperar virar a brasa, então vai todo um tempo. Agora a churrasqueira a gás, você chegou, pôs fogo nela, em 15 minutos, 20 minutos, você já tá com a carne passada já. Entendi. Então, é realmente praticidade. As churrasqueiras a gás são muito bonitas também, então dá um diferencial ali na área de lazer, tudo. Então, estético também, é mais bonito até do que a carvão. Mas eu ainda assim, para optar, quando eu for fazer minha casa, eu falo por experiência minha, eu vou ter as duas. Eu vou ter a churrasqueira a carvão e a gás. Então, eu vou ter uma do lado da outra ali, porque vai depender mais do dia que você vai querer usar. Às vezes, tá eu e a esposa, vamos fazer uma carne aqui, você faz na gás. O Diego, você já, ao longo da sua vida, vamos lá. Na verdade, eu sempre pergunto para os clientes assim, qual que é o tipo de churrasco que você gosta de fazer? Porque tem cliente que é assim, que ele gosta de fazer o churrasco e assar toda a carne, almoçar e descansar. Então, eu acho que a churrasqueira a gás, ela atende muito nesse sentido, porque ela é muito rápida para fazer o churrasco. Então, acho que nesse sentido ela funciona muito bem. E questão de gosto, aí... vai muito do cliente, não tem jeito. O churrasco a carvão, eu já falo mais que é mais um ritual. Que primeiro você começa, você acende o carvão. Aí se você gosta de tomar alguma coisinha, você vai lá e prepara aquela coisinha para você tomar. Aí se você gosta de cortar uma carne do seu jeito, você vai lá e corta a carne. Aí chegam uns amigos, você faz toda aquela ritual com ele. Aí normalmente no carvão você não coloca todas as carnes de uma vez, você coloca uns 2 pedacinhos... Come ali, você vai, que eu falo que é o churrasco que demorado. Que você pega um churrasco que você começa 11 horas da manhã e às vezes você vai até 10 horas da noite. No mesmo churrasco. Entendeu? Então assim, aí depende muito. O gás não dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso também. Mas ele é mais rápido. Então de repente, se seu amigo chegar agora, você já faz ali, até você desliga ela, depois você liga ela de novo pra você...
Reaproveitar. O elétrico, aí eu acho que é mais o dia a dia. Porque, por exemplo, o elétrico também ele é rápido também. Mas ele não funciona da mesma forma que o gás e que o carvão. Então, eu cheguei em casa hoje, eu quero comer uma carne lá. Que vai ser para mim, talvez para a esposa ou para os filhos, que é uma coisa mais rápida. Aí você liga a churrasqueirinha elétrica, ela não faz muita bagunça. Porque as outras, querendo ou não, depois você, né, tem um pouco mais de trabalho para limpar. Então aí eu acho que é mais nessa pegada. Assim. E ainda vende mais a carvão. Mais a carvão. Mas e o resultado? E a carne em si? Qual que fica melhor? O Então, churrasco? questão de gosto, aí acho que é uma questão muito particular. Mas eu gosto muito de carne mais para mal passada. Então eu gosto muito no carvão. A gente deixa um carvão assim forte, uma brasa forte, para realmente só dar aquela tostada na carne. Esse é o meu paladar, né? No a gás também acontece muito isso também, mas aí você tem que saber regular bem ali a chama, porque o gás ele tem esse problema. Conforme a gordura vai caindo, ele começa a dar umas labaredas. Então você tem que ter esse timer, mas eu ainda prefiro o carvão. O gosto mesmo do cliente, que o Diego falou, não é nem só a churrasqueira a gás ou carvão. Até a grelha interfere no gosto da carne. Então, eu, por exemplo, eu gosto de churrasco no carvão. É uma moda, é uma tendência, até diminuiu muito a grelha argentina, que é aquela que coleta a gordura e não deixa a gordura cair na brasa. Eu, particularmente, já não gosto. Porque a gordura caindo na brasa é onde gera fumaça e é onde você tem uma maior defumação da carne. A carne fica melhor. Então, até a grelha mesmo interfere no gosto aí que o cliente vai querer fazer o carvão. Entendi. E tem muita procura também, Ivan, de churrasqueira a gás. O pessoal assimila muito... toda churrasqueira a gás não dá fumaça. E não é assim. Porque a churrasqueira a gás, a gente até assim... A equipe técnica nossa, ela dá... A gente fala... O cliente vai na loja, a gente fala, churrasqueira a gás, ela dá mais fumaça do que a carvão. Porque muitas vezes o cliente... vou comprar churrasqueira a gás porque não dá carvão, não dá fumaça. Ela dá muita fumaça. E uma fumaça que, pra gente, ela é mais difícil, em questão de coifa, de exaustão do que a da churrasqueira a carvão. Porque ela é uma fumaça um pouco mais fria e você tem acúmulo de fumaça. Que a maioria da churrasqueira a gás, ela tem a tampa. Então o cliente está usando ali, vamos supor, 10 minutos com a tampa baixada. Tem um acúmulo de fumaça ali dentro que na hora que ele abre, a coifa tem que estar bem potente para sugar aquilo ali tudo. Às vezes realmente não consegue, porque é muita fumaça. Ela chega na coifa tudo de uma vez. Entendi. A gente até foi numa obra que não foi a gente que fez. Uma churrasqueira a gás, linda a área gourmet do cliente. Uma churrasqueira a gás, venderam para ele uma coifa de fogão. Então, assim, na hora que ele usar a primeira vez, nossa, vai ser o maior problema. Porque a área é até climatizada até, então... Entendi. E assim... E é aquela questão que a gente vê lá do... Eu não sei como é que chama, sabe? Que tem uns pedacinhos de madeira para dar gosto. Defumador. Mas isso aí usa em qual? Nas Você duas? pode usar nas duas. Hoje tem Até na elétrica, acho que tem um negócio. Na elétrica, algumas você consegue põe pro usar. lado, né? Põe Isso. mais, né? Geralmente, na churrasqueira, a carvão você pode colocar toquinhos mesmo. Geralmente usa lenha frutífera. Você pode colocar toquinhos em cima do carvão. Na churrasqueira a gás, você já tem um recipiente de colocar serragem. Que aí é onde vai dar a fumaça também. Não, é na gás, então, que eu vi. Aí você coloca um recipiente inox, você coloca ali em cima do queimador. Entendi. Fica bem bacana. Entendi. Só um detalhe também da churrasqueira a gás específica, ainda mais essas que tem bafo também, que às vezes os clientes optam também porque, assim, ela te dá modalidades não só de churrasco, mas de outras coisas. Por exemplo, dá para você fazer uma pizza, que ela, basicamente, quando você fecha, ela se torna um forno. Então dá para você fazer uma pizza, ou dá para assar um pão. Então, muitas vezes, o cliente ele não é muito forte para o churrasco. Entendi. Mas ele busca a churrasqueira a gás, que também dá essas outras possibilidades. Então, ela também é bacana. Por isso que a churrasqueira a gás, para a gente, cresceu tanto por causa disso também. Entendeu? Entendi. E o negócio de vocês é churrasqueira, mas eu vejo que você entrega uma série de coisas, né? Cervejeira. Hoje a nossa ideia... né? A ideia é atender outros produtos ou a ideia é ser mais forte na churrasqueira? Ou a ideia é o seguinte, tudo que for para a área gourmet eu vou ter lá? Então, a Casa e Lazer em si, ele sempre foi mais forte na churrasqueira. E vamos falar assim, tinha o eletrodoméstico, a cervejeira, a geladeira. A gente quer,
ter os dois mesmo. Eu quero ampliar mais. Uma das políticas da Vonitry é ampliar essa questão de geladeira, de cervejeira mesmo. Então, ficar por igual. Não ser forte só em couve, em churrasqueira. Ter também. O que a gente trouxe também de novidade, que a Vonitry trouxe, é os móveis para área externa. Eu falo para área externa e para área gourmet também, que é banqueta para balcão, aí vamos para a área de piscina, espreguiçadeira, balanço, mesa mesmo de jantar. Então é uma coisa que... Esses móveis já estão em loja, a gente já está trabalhando. Agora, os eletrodomésticos em si, a gente já está também em breve, não está pronto ainda. A gente fez em algumas casas, em 2 casas, acho aquelas sob medida, né? Sabe? As coisas sob medida? Não, geladeira, geladeira, balcão refrigerado. balcão refrigerado, tá me faltando também. a palavra. Nós temos também também. faz. Nós temos também. Fica bem bacana, né? Fica bem bacana. É que, na verdade, a gente acaba aproveitando o projeto da arquiteta, né? Que normalmente, para você encaixar as coisas é mais difícil do que você fazer, né, uma coisa sobre medida já. Então, basicamente, ela desenha e a gente dá um jeito de encaixar para ela lá. Uma peça bem bacana. Mas é isso aí, né? Edu, e vocês estiveram aí a semana passada, a gente fez o Constru Day lá. Eu acho que foi bem legal vocês terem ido. Foi bem legal a gente conseguir fazer essa troca entre as empresas, né? E o que vocês têm? A gente estava conversando um pouco antes aqui sobre o marketing, sobre atender o cliente. A minha percepção, eu tenho feito todo esse movimento porque eu acredito que a gente ficou mal acostumado na pandemia, né? Como fornecedor, vamos dizer assim, né? Então, assim, cara, putz, eu não consigo pegar esse cliente, tudo bem, mês que vem eu pego, mês que vem vai aparecer outro, aí eu vou estar mais tranquilo, eu pego, né? Então, hoje, a gente tem que se adequar, tem que rebolar, porque às vezes se o cliente for embora, e o mês que vem você não vai ter outro para substituir, né? E assim, como é que você está vendo essa, entre aspas, essa readequação do mercado, né? O mercado ter diminuído o volume em função da pandemia. Você tem sentido isso lá na loja? Não? Sim. A pandemia, como você falou, deixou a gente mal acostumado, né? Foi um volume de obras muito acima da média, né? E a gente lá já é uma característica forte nossa trabalhar muito por indicação. Tá. 70%, 80% de clientes nossos é indicação. Mas hoje a gente tem que... É o que você falou, né? Como tem ciclos, né? Quando o mercado baixa, a gente tem que começar a achar alternativas de divulgar a empresa, de buscar novos negócios, né? E esse processo que você está fazendo aí, essa parte toda do Constru Clube, né? Eu acho que é um canal legal, né? Para a gente poder divulgar e ainda manter essa característica da indicação, né? No fim do dia é uma grande rede de indicação. É, uma indicação, exatamente. Assim, é quem usou o serviço, quem sabe que tem qualidade, está indicando para uma outra pessoa, né? A gente foca muito no construtor, né? A gente entende disso, porque o que acontece, né? O construtor, ele tem recorrência, né? Vamos dizer assim, né? Sim. O seu maior cliente individual, vamos dizer assim. O cara foi lá e gastou 100 mil reais lá na tua loja. Beleza, depois ele voltou e comprou quantas vezes? Não é. Entendeu? A gente vai lá e compra, sei lá, gasta 15 mil por obra, mas toda a obra está gastando. Ou seja, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que se preocupar com quem pode trazer clientes com recorrência. Né? Então, assim, eu acho que a nossa ideia lá é exatamente essa. Por isso que a gente está fomentando muito a história dos fornecedores se tornarem investidores, né? Porque aí, se eles se tornam investidores, bem ou mal, eles estão fomentando o mercado para ter mais obras. E no fim do dia, a gente sabe disso, né? Quem fomentou mesmo o mercado de São José são os construtores de casa para vender. Foi? Né? Vamos dizer assim, tem muita casa para cliente? Tem. Mas a casa para cliente, ela não pega essa recorrência, né? Você tem que... A toda obra você tem que conquistar de novo o cliente. Assim vai, né? E mesmo quem vai fazer uma casa para morar, ele vai contratar alguém que constrói e gera a recorrência, que é ele que vai indicar, né? Exatamente. E aí você tem que se relacionar com esse. Esse é o verdadeiro indicador aí, né? Que indica as pessoas, né? Mas assim, o que eu tenho percebido é que a gente realmente, com essa questão do digital, de estar indo em outras
o termo que todo mundo gosta de usar, né? Sentando em outras mesas agora, ou conhecendo outras regiões, a gente vê que a gente está numa região muito rica. Não é muito rica só, muito próspera. Você entendeu? Promissora também. Porque o que acontece? A gente está numa faixa de classe social, de construção, vamos falar assim, não de população, mas a gente atua numa faixa de valores de construção que ela fomenta demais. Que ela tem recorrência demais, né? Então, assim, quando você vai para um lugar que é muito high ticket também, esse cara, né, que nem falou, ele não vai comprar o eletrodoméstico o padrão, ele vai comprar a coifa que veio da Itália, que só tem um fornecedor no Brasil. Então, ele fomenta a economia local, mas não tanto quanto a nossa região. Ou seja, o nosso tipo de... Por exemplo, eu defendo muito Terras Alfa agora. Eu acho que o Terras Alfa é o ticket do joseense. Porque assim, o cara vai pegar um terreno que ele já comprou e veio pagando, aí vai vender o apartamento dele e vai tomar um pouquinho de financiamento. Entendeu? Ele não é aquele cara que, tipo assim, vai vender o apartamento dele e tem que tomar um financiamento equivalente ao apartamento que ele morava. Você entendeu? Porque ele tem que... O degrau fica muito alto. E o Terras Alfa não tem essa característica. Então, eu acredito que o Terras Alfa vai realmente dar um respiro para a gente aí no pós-pandemia, né? Já começou, né? Já. Eu estive lá semana passada, acho que vi talvez umas 10, 12 obras. E acho que vai dar uma aquecida lá. A gente já está fornecendo, acho que 5 obras lá. Então. Tá bom, pô, tá pegando metade do mercado aí. Graças a Deus. O ruim nosso é que a gente chega numa época que o pessoal já tá, assim, a gente tem que... Aí a gente que sofre lá pra tentar batalhar. O cara vai comprar, leva 3 cartões, né? Fala, passa tanto nesse, tanto nesse, tanto... Ele tá bom que agora no começo, o cara tá ali, mas não, manda fazer, né? Vamos fazer. Mas uma parte até que eu ia falar quando você perguntou das churrasqueiras, às vezes o cliente chega, o que dá pra fazer? Não é? Às vezes a gente brinca com o cliente e fala, dá para fazer tudo. Só que realmente tem um custo. Sim. Dá para fazer exaustão da forma que o cliente quiser. Se quiser fazer industrial para uma churrasqueira, dá para fazer. Só que o cliente, às vezes, na nossa fase, ele já está procurando realmente um preço mais em conta, uma coisa mais em conta. Foi um negócio que eu assustei muito quando eu vim do predial para o residencial, para casa de alto padrão. Que é o seguinte, você começa a ver a logística de sei lá, usar aqui como exemplo o nosso amigo lá do rodapé.com que vende forro de madeira. Cara, quando o cara tá no baldrame, ele já tá vendendo forro, cara. Por quê? Porque ele fala assim, cara, é um valor significativo, já deixa o cara aí pagando para ele se preparar, ou seja, acaba sendo... Ele tem que se preparar, porque senão se você chegar no final, ele vai escolher um produto mais barato, porque ele está com um pouco caro. Na hora que vai precisar dele mesmo, né? Aí não vai ter... E aí que eu falo a importância do cara ter o gestor de obras, ter alguém acompanhando. Ou seja, a gente já teve obra que a gente parou, porque acabou o dinheiro do cara na pandemia, certo? Estava na segunda laje. E ele já tinha gasto uns 500 mil de marcenaria. Aí você fala, cara... Entendeu? Assim. Por que você não deixou para parar lá na marcenaria, né? Você podia estar tocando a obra com esse dinheiro, né? E teve que parar por essa diferença do fluxo de caixa. Porque o que eu explico, que é uma das funções do gestor, é o seguinte, é entrar com tudo a cada tempo e ver o que realmente é necessário. Porque o que acontece? Você vai defender que ele precisa ter a melhor churrasqueira. Você vai defender que ele precisa ter a melhor laje. O outro vai defender que ele tem que ter o melhor porcelanato. Né? Então vamos... E assim vai. E vamos dar um exemplo claro. Assim, não... Você vai pôr o melhor porcelanato, mas qual que é o tamanho do seu tapete? Né? Então, tipo assim, pô, vai sobrar só a bordinha que vai aparecer. Será que você precisa gastar tanto no porcelanato? Então, o que a gente faz é essa otimização com o cliente. Porque, assim, é impossível... Tô te falando que a gente já fez casas grandes aqui, casas de alto padrão mesmo. E é impossível o cliente tocar, ou o cliente ter essa disposição de colocar tudo do melhor. Ou seja, ele tem que fazer a frase que eu gosto de usar, que é cada escolha uma renúncia. Né? Ou seja,
Poxa, teve uma casa nossa que priorizou no forro. Pôs o melhor forro que tinha, isso, aquilo. Qual que foi a condição do cliente? Foi, né? Ó, então vamos negociar o piso. Cara, o forro vai ser tão bonito, tão bonito, tão bonito, que, cara, ninguém vai olhar para baixo. Sim. Você entendeu? Então, assim, então você tem que entender onde está o potencial da casa e investir naquilo. Que eu acho que aí vocês se dão muito bem, que é o quê? Hoje, o cara prioriza o espaço gourmet. Né? Hoje, ou seja, se ele tem cozinha e espaço gourmet, uma cozinha do dia a dia e um espaço gourmet, com certeza ele vai usar os metais mais simples na cozinha e lá no espaço gourmet ele vai ter um metal mais adequado. Você acredita também que isso também é um pouco também por conta da pandemia? Porque a pandemia trouxe muitas pessoas para dentro da casa. Sim. Então, antigamente até as pessoas não investiam tanto na área gourmet. Lógico, sempre teve área gourmet, enfim. Mas aí depois, na pandemia, quando o pessoal começou a ficar... a gente, que nem você falou, a pandemia foi bem surreal, assim, na época, né? Que na época a gente tava com o Vanderlei como casa de lazer. Porque era muito... As pessoas realmente estavam investindo mesmo, fora de sério, assim, porque muitos até aconteceu que moravam em apartamento e foram para casa, até onde que as obras, né? Foi lá para cima, e aí era só investimento, área gourmet. O lazer tinha que ser dentro de casa, tinha né? que ser dentro de pandemia. casa. Então, eles queriam um quintal, né? Com piscina, se pudesse, e espaço de churrasqueira, tudo completo. Então, a gente foi bacana. Trabalhamos bastante. E assim, eu acho que eu acho que veio para ficar isso, né? Eu, por exemplo... Fico muito mais em casa hoje do que eu ficava antes da pandemia, né? Vamos dizer assim, a pandemia não tá mais aí. Foi o hábito que realmente mudou, né? Exato. A gente percebeu que ficar em casa, às vezes, é mais gostoso do que você sair. Se você tiver a estrutura, Isso, se você tiver, estrutura. Então, a gente usa mais, então. A gente quer investir mais no fogão, na coifa, na churrasqueira. Então, E voltando ao do gestor de obras também, a gente, assim, defende muito, porque 90%, né, Diego, dos clientes que vai na loja, a gente já brinca assim, ó, que você chegou atrasado, porque já está com gesso pronto. A gente fala, a grande dificuldade dos clientes, às vezes, entender é que a gente a Vontre vende coifa. A coifa, ela tem que ter uma exaustão externa. Não dá para ter uma exaustão externa. Então, é um depurador. Então, o cliente assimila a coifa, principalmente da churrasqueira até a coifa do fogão, junto com o eletrodoméstico. Realmente é um eletrodoméstico. Mas não é um eletrodoméstico, é uma geladeira que é só você ligar na tomada que já está ali. A gente precisa fazer a tubulação, tanto da coifa, do fogão, quanto da churrasqueira. É mais parecido com um ar-condicionado do que com uma geladeira, né? Mais. Então, os clientes já chegam, quando não tem essa gestão de obra, com o gesso pronto. Não tem como fazer a instalação. Então, assim, 90% das obras que a gente tem que cortar o gesso, que é um custo para o cliente depois, o gesso ou o forro, ter que refazer, por falta da gestão da obra. Assim, na verdade, essa conscientização, eu percebo que ela está aumentando. Entendeu? Por quê? Porque a culpa não é só do cliente, né? Porque, assim, o que acontecia no passado? No passado... O pessoal não estava tão preocupado com a arquitetura, com detalhe, não tinha essa questão do Instagram e você saber o que tem de mais bonito, né? Então, assim, hoje você vai lá e fala assim, olha, hoje a gente consegue saber como é que é uma casa, né? Os corretores de imóveis estão fazendo isso, né? Eles estão fazendo o quê? Eles mostram as casas de alto padrão num detalhe tão grande que daí quem quer fazer a casa de médio padrão fala, cara, é aquilo ali que eu quero. Entendeu? Mas antes a gente nem sabia. A informação é muito fácil hoje. Hoje é muito fácil. Ou seja, antes você não sabia como é que uma casa de 20 milhões era por dentro, porque você nunca tinha entrado. Né? Hoje, você vai lá e olha, caramba, o lavabo do cara é maior que o meu quarto aqui, não sei o quê, mas você viu, você sabe, e aí você tenta trazer para sua realidade. Então, assim, isso aumentou muito a expectativa. Eu brinco com os arquitetos, que é o seguinte, que eu chego pro cliente e falo assim, ó, o cliente chega e fala assim, mas eu queria desse jeito. Eu falo, olha, desse jeito aí é meramente ilustrativo. Porque assim, não é funcional. Se você deixar, o cliente ele acredita tanto, né? Os renders estão tão reais, não é que o cliente acredita. O render tá tão real que se você deixar, ele escolhe aquele micro-ondas. Entendeu? Que tá lá. Né? Então, assim, eu acho que, na verdade, as lojas, as marcas
que investirem as bibliotecas existem, mas investirem para que conscientizar os arquitetos que ele usar um produto que existe. Já sai lá o modelo. Já sai lá o modelo, isso, aquilo e a foto daquele jeito. Vou te falar, cara, que vai vender muito mais. Entendeu? Porque aí o cara... Hoje tem uns arquitetos que trabalham com a gente, já que é bem assim mesmo. Queria, acho, talvez até com vocês também, né? Assim, a gente já tem meio que um padrão, assim, deles falar, não, a nossa... Vai ser assim, só manda a medida diferente. Mas já tem essa cara já assim, dos nossos produtos mesmo, assim. Já, isso é importante. Isso é importante. Sabe? Bem legal. Isso é importante, porque daí o cara já chega lá e fala assim, não, é isso aqui que eu quero. Isso, eu vim comprar essa aqui. E aí isso já arruma a instalação hidráulica, já arruma a instalação a gás, entendeu? Ou seja, a gente já tem tudo isso muito... pronto, né? Vamos dizer assim. Né? E pra gente também, né? Até pra gente apresentar para o cliente. Porque às vezes o cliente também não tem muito tempo. Porque também tem muito cliente que não tem muito tempo. Então ele é meio objetivo, né? Ele já tem ali o que ele busca, o que ele aprovou. Então a gente direciona para ele certinho, né? As coisas que tá ali, pontua para ele, né? E essa vinda do pessoal de São Paulo para cá? Eu acho que no ramo de vocês, assim, eu acho que no nosso, né? A gente sente menos, né, cara? Assim, mas eu percebo que o cara de São Paulo, ele compra mais coisa pronta, ele já chega para reformar. Você tem muito cliente de fora ou não? Ainda a maioria é regional? Olha, a gente tem muito cliente de fora, porque realmente a diferença, principalmente falando de São Paulo, a diferença de imóvel em São Paulo, o mesmo imóvel aqui em São Paulo, a diferença é muito grande. Então, às vezes, e como hoje tem uns trabalhos home office, né? Então o cliente, às vezes, ele vende alguma coisa que ele tem em São Paulo, que é inferior, e compra uma coisa aqui superior. Faz um upgrade. E aí ele ainda faz um upgrade ainda nos espaços, ainda mais no espaço gourmet, que é a nossa área principal. Então a gente tem bastante cliente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Que veio, que tá imigrando. Eu falo, tá imigrando para São José. Que é o meio ali, né? De tudo ali, né? Tá e a maioria, né? De São Paulo e do Rio. Mas outro dia mesmo a gente atendeu um cliente na loja de Brasília. É verdade. Então, assim, eu até conversando, perguntei para mas por que vocês veio para São José? Eles nem soube muito explicar por que veio para São José. Eu falei, a gente viu a cidade, gostou e veio morar aqui, a gente trabalha em home office. Então o casal veio de Brasília para cá. Porque São Paulo, assim, eu vim de São Paulo, uma das coisas que a gente queria montar o negócio São José era realmente para sair daquela loucura, daquela correria de São Paulo. Porque é um custo de vida altíssimo e que você não tem uma boa vida, tudo muito caro e você não tem qualidade de vida, na verdade. Eu acho que até os hábitos, né, cara? Eu acho que assim, como é que eu vou te falar? Assim, o nosso hábito, né? Final de semana, receber as pessoas em casa, fazer um churrasco, fazer isso, fazer aquilo. O paulistano, o hábito dele é almoçar fora no final de semana. Assim, o prazer do cara é esse, assim, por quê? Porque ele não consegue ter essa qualidade de imóvel que a gente consegue ter aqui, né? Vamos dizer assim. Então acaba virando esse hábito aí que acaba trazendo o cara. E aí a pandemia, o home office ajudou tudo isso, né? Então, assim, eu percebo que para quem constrói ainda é pouco, mas para quem reforma e para quem vende, eu acho que o cara consegue realmente ter uma... Como é que eu vou te dizer? O fornecedor perceber mais esse movimento do que a gente. A gente não tem percebido tanto, assim, não. A gente tem alguns clientes de São Paulo, mas a grande maioria dos nossos clientes ainda são regionais. Né? O seu, eu acho que também, né? E em muitos casos o cliente está fazendo casa para vender, né? Sim. Então a gente não sabe para quem que ele vai vender. Sim. Mas vende para muita gente de fora, né? Sim, quem vende a casa pronta, sim. É o que a gente acredita também. Mas é isso. Pessoal. Eu acho que tá dando nosso tempo aí, né? Você vê que passa uma hora e aí a gente nem percebe direito, né? O que eu queria realmente é parabenizar aí, Carlos, pela coragem, né? Porque a gente fala muito na internet que, ter ideia e querer todo mundo tem, né, cara? Agora, executar é completamente diferente, então seja bem-vindo. Você já está aqui, aproveitando, mas você seja bem-vindo aí. Aproveitando também que o pessoal, a ObraCast tem muita público em São José. Quem tiver algum problema, alguma pendência, porque realmente foi muita coisa, foi tudo de uma vez, a gente realmente não esperava. Então, fazer contato com a gente, ir até a loja, tudo, porque
que tiver de pendência vai estar ser sendo resolvido. Não, legal. O pessoal assimilou muito a troca do nome, talvez assim, tá querendo sair fora dos problemas. Então foi Entendi. realmente um problema que a gente teve. Entendi. Mas não é, porque realmente a loja foi vendida. A Casa e Lazer ainda existe. A Casa e Lazer que eu comprei foi a Urbanova. Ainda existe outra Casa e Lazer, que é na Avenida Bacabal. Então, o que tiver de problema para ser resolvido da Casa e Lazer do Urbanova, faz contato com a gente que está sendo resolvido. E parabéns aí por estar vindo. E você, Edu, obrigado aí, né? A gente tá tentando faz um bom tempo te trazer aí no ObraCast, mas dessa vez deu certo. E a porta está sempre aberta para vocês. Eu que agradeço o convite aí, agradeço a confiança e a parceria também lá na Lácio lá. Tá certo, tamo junto. Beleza? Diegão, valeu. Obrigado. Instagram, Vonitri. Vonitri Grill Home Design. Home Design e Lages @Lagescobre. Tá certo. Beleza, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.